Células-tronco do sangue do cordão umbilical. Proteção para o seu bebê, hoje e no futuro. Dr. Gastão Júnior nos explica um pouco sobre esse processo e qual a sua utilidade. O processo de preparo das células-tronco, a coleta das células-tronco, ela já é realizada pelo obstetra no momento do nascimento, onde a gente retira as células do cordão umbilical. Então, logo após o nascimento, o cordão umbilical é ligado e antes, às vezes, de quitar a placenta, de retirar a placenta, a gente pode coletar o sangue, ou às vezes a gente retira a placenta e coleta o sangue que ficou dentro do cordão umbilical após o nascimento. E essas células são células adultas, a gente lembra que existem as células do cordão, né, as células tronco, que são células embrionárias, que existem somente no embrião, logo depois da fecundação. Existem as células tronco adultas, que existem em todos nós, e no cordão umbilical existe uma quantidade muito maior. Essas células elas servem para o tratamento de algumas doenças, entre as quais leucemia, enfim, doenças neurológicas que podem acontecer no bebê e na criança, às vezes até no adulto jovem, e em algumas situações, por exemplo, como tratamento de tumores, onde se precisa fazer a quimioterapia, e essa quimioterapia pode agredir as células sanguíneas de uma maneira bem violenta, e dessa maneira praticamente zerar a produção de células sanguíneas, de glóbulos brancos, glóbulos vermelhos, células de imunidade. E a gente pode fazer, digamos, de certa maneira, até um transplante de medula, né? Então se recompõe a medula óssea da pessoa com as suas próprias células-tronco. Como as células são da própria pessoa, por exemplo, o bebê quando nasceu se fez a coleta das células-tronco dele, quando esse bebê, esse indivíduo chegar com 6 anos, 8 anos, 9 anos e necessitar dessas células, de um tratamento com células-tronco, as células-tronco do cordão dele mesmo. Então o risco de ter, por exemplo, uma rejeição é zero. Uma outra situação são tratamentos, por exemplo, de doenças de cartilagem, doença do miocárdio, doenças degenerativas musculares. Uma das situações onde se pensa também em usar são naquelas situações onde o bebê pode fazer um sofrimento fetal e ter algum déficit neurológico logo após o nascimento, pode-se também fazer o tratamento com as células-tronco que foram retiradas naquele momento. Então existe uma gama muito grande de situações onde se pode usar no próprio indivíduo. E como essas células-tronco são células que têm um potencial de desenvolver praticamente qualquer tecido do corpo, pode ser usada, por exemplo, no pai do bebê cujo sangue foi retirado. Por quê? Porque na verdade o bebê ele é 50% parecido com o pai e 50% parecido com a mãe. Então a chance também de ter uma rejeição desse tipo de célula de um filho, por exemplo, é muito menor também em relação